Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fá e mais uma vez eu vim aqui contar uma história que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. E essas histórias são todas verdadeiras, que realmente aconteceu. E é uma história para nos dar coragem e saber que Deus está conosco. A história que eu vou contar hoje, ela fala sobre uma coisa muito feia que aconteceu com um menino. Sabe o que aconteceu com ele? Ele sofria bullying. Você já sofreu bullying? Você sabe o que é bullying? Sabe quando as pessoas ficam falando mal de você, tirando sarro de você? Pois é, isso aconteceu com ele. E sabe quem fez isso com ele também? Os próprios irmãos dele fizeram isso com ele. Ai, que triste, mas eu vou contar. Essa história não terminou triste. Eu vou contar para você. A Bíblia conta a história de um menino chamado Davi. Davi, ele era filho de Jessé, o filho mais novo de Jessé. E ele era pastor de ovelhas. Olha quantas ovelhinhas lindas que ele tinha. Ele amava ovelhas. Ele cuidava com tanto carinho, protegia. E sabe, a Bíblia fala também que já aconteceu uma vez que veio Olha o tamanho do urso que veio. O urso veio para pegar a ovelhinha. Mas Davi, ele sabia que Deus estava com ele e que ele tinha que guardar aquelas ovelhinhas. E ele foi proteger a sua ovelhinha. O urso foi para cima de Davi. Mas Deus estava com Davi, não estava? E Deus deu força para o Davi. E quando o urso foi querer matar Davi, foi para cima de Davi, Davi conseguiu fazer com que o urso saísse correndo. Uma outra vez, sabe o que aconteceu? Davi chegou até matar um urso com as próprias mãos, de força que Deus dava para Davi. Olha como Deus é maravilhoso, ele guardava Davi e guardava aquelas ovelhinhas tão lindas. Uma outra vez, sabe quem apareceu? Um leão. E o leão também veio para pegar a ovelhinha e ele carregou a ovelhinha, querendo comer a ovelhinha. Davi veio correndo também. Davi, ele tinha uma funda que é como se fosse um estilingue, sabe? Ele era craque nisso. Ele pegava lá a funda dele e pum! Acertava o leão, o urso, os predadores. Mais uma vez, o leão veio para cima de Davi. Imagina um leão. Você já foi no zoológico? Você já viu um leão? Ou na televisão? Vocês acham que dá para a gente se defender de um leão sozinho? Mas Deus estava com Davi. E o leão foi para cima de Davi e com as próprias mãos. Davi matou um leão. Você acredita? Não é porque Davi era maldoso, não. O leão ia comer Davi. Ia comer Davi todas as ovelhinhas. Mas Deus ajudou Davi. E com as próprias mãos ele conseguiu matar o leão. Então Davi continuava cuidando de todas as suas ovelhinhas. Certa vez, o povo de Israel foi desafiado pelos filisteus. E entraram numa guerra. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram para a guerra. Olha, os 3 filhos de Jessé foram para a guerra. E eles ficaram lá na guerra. E Jessé amava os filhos dele. Então Jessé ele ficava muito preocupado com os filhos lá na guerra. E um dia Jessé falou assim para Davi: filho, deixa suas ovelhas aqui um pouquinho e vai ver como que seus irmãos estão. Traga notícias, veja se eles estão bem. Vai lá no acampamento. Eles estavam lá no Vale do Carvalho, onde o povo do Filisteu desafiava eles para uma guerra. Quando Davi chegou lá, os irmãos estavam lá. Foi lá dar comida para os irmãos. O pai de Davi fez um lanche maravilhoso, a comida que os irmãos mais gostavam, a comida preferida deles, e foi levar. Enquanto Davi estava lá, ele viu alguém gritando: quem são vocês? Vocês acham que conseguem me derrotar?
Quero ver se vocês conseguem me derrotar. Olha o tamanho do gigante. Era um gigante que tinha quase 3 metros de altura. Imagina, muito grande. E ele ia lá e ele afrontava o povo de Deus. Não tem ninguém para vir aqui lutar comigo? Eu quero um só homem para vir lutar comigo. Quando Davi ouviu aquilo, ele não acreditou. E sabe o que aconteceu? O povo de Israel tremia de medo. Eles saíam correndo, morrendo de medo de Golias. E ficou lá Davi ali. Eu não acredito. O que ele está falando do povo de Deus? Ninguém vai lá lutar com ele? Que esse homem que não tem Deus no coração vem falar isso? E Davi ouviu. E ele ouviu falar que quem vencesse Golias ia casar com a filha do rei e não ia precisar mais pagar os impostos para o rei. Davi falou, verdade isso? E esse povo está tudo com medo? Esse povo que é um povo de Deus está tudo com medo? Eu não acredito. Quando o irmão viu que Davi estava lá conversando com os outros soldados, ele falou, o que você quer, ó menininho? Vai lá cuidar das suas ovelhas que você ganha muito mais. Olha o seu tamanho. Davi olhou para ele e falou, o que eu disse agora? Qual que é o problema? O que eu falei agora? O irmão fazia bullying com Davi. Vai lá cuidar das suas ovelhas. Você não tem tamanho, você não é forte. E olha o meu tamanho e olha o seu tamanho. Você não vai conseguir nada aqui. Volta lá com as suas ovelhas. Imagina se Davi acreditasse no irmão dele. Mas Davi, ele acreditava em Deus, quem Deus falava que Davi era. E Davi começou a falar para os soldados que estavam lá, eu posso lutar com esse gigante. Eu já matei um leão, eu já matei um urso. Eu quero lutar com esse gigante. E os soldados foram contar para o rei. E de repente, chegou o rei lá. Olha, Davi, eu agradeço sua boa vontade, mas olha o seu tamanho. Você é um menino. Você quer lutar com aquele gigante? Olha o tamanho do gigante, você é tão pequenininho. Não, seu rei, eu posso. Deus está comigo. Eu já matei um leão, eu já matei um urso e eu sei que eu posso enfrentar esse gigante. Aí o rei pensou e ele falou, tá bom, eu vou deixar. Olha, só que eu vou dar a minha armadura para você. E o rei foi lá e colocou a armadura dele em Davi. Gente, olha o tamanho da armadura. Vocês acham? Davi ele não conseguia nem andar com aquela armadura. Ele ia andar, caía. Era muito pesado, ele não estava acostumado com aquelas coisas. Ele falou, rei, eu não vou. Era o rei Saul. Rei Saul, eu não vou com essa armadura não. O senhor me desculpa, mas eu não estou conseguindo andar não. E o rei aceitou. O rei ficou preocupado, mas aceitou, porque afinal de contas não tinha uma pessoa que pudesse lutar com Golias. Todos tremiam de medo. Golias aparecia todos os dias, de manhã e no final da tarde, para afrontar o povo de Deus. E quando Golias apareceu de novo, sabe o que aconteceu? Cadê o povo para lutar comigo? Não tem um sequer para vir lutar comigo. De repente, eu vou lutar com você. Imagina, Golias deu risada, mais um bullying. Quem você pensa que é para lutar comigo? Vocês não têm vergonha não de mandar um menininho para lutar comigo? Ele não sabia de quem que ele estava falando. Davi servia o nosso Deus. Davi não tinha medo. Davi falou assim, Golias ele estava com todas as armaduras, ele estava com espada, com lança. E Davi falou assim, Golias, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe o que aconteceu? Davi pegou 5 pedrinhas. E ele pegou 5 pedrinhas lisas. E quando ele viu Golias, ele foi correndo. E Golias também vindo na direção dele. E o povo tremendo de medo falou, meu Deus, agora Davi vai morrer. Mas Davi não tinha medo. Davi pegou a pedrinha,
colocou a pedrinha na funda, girou, girou, girou a funda e... derrubou Golias! Acertou na testa de Golias, que era o único lugar. Imagina um gigante e ele tinha só um lugarzinho pequenininho na testa que não tinha proteção. O corpo dele inteiro era protegido. E Davi, com a ajuda do Senhor, ele acertou bem aqui. E na hora que acertou aqui, Golias ficou atordoado e caiu. Davi foi correndo lá, tirou a espada de Golias, porque Davi nem tinha espada, e cortou a cabeça de Golias. Quando o povo filisteu viu que aquilo aconteceu, aquilo que parecia impossível acontecer, o povo saiu correndo e todos ficaram felizes porque o Senhor salvou o povo através da vida de Davi. E o rei veio muito feliz. Davi, muito obrigada, Davi. Eu vi que Deus é com você mesmo. E os irmãos vieram. Eu sabia que você conseguia, Davi. Eu sabia que você conseguia. E foi assim que aconteceu a história. O Senhor foi com Davi nesse momento. Imagina se Davi tivesse dado bola para os irmãos falando que ele não conseguia. Imagina se Davi tivesse dado bola para o rei. O rei falou: você é pequenininho, vai embora para sua casa, cuida das suas ovelhinhas. Você vai morrer, Davi. Mas Davi não escutou os irmãos, não escutou o rei. Davi escutou Deus. Ele sabia quem ele era. Por isso, criança, não fique escutando se seu amiguinho briga com você, se seu amiguinho te xinga, se você recebe bullying, se as pessoas fazem bullying com você. Não interessa o que os outros falem, interessa o que Deus fala de você. E interessa o que a Bíblia fala de você. A Bíblia fala que Deus te ama, que você é importante para Deus e que para Deus você pode todas as coisas. Nada é impossível, que Deus cuida de você, cuida da sua família, cuida de todos os seus amigos. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e eu vou deixar o versículo de hoje aí para vocês. Tchau!